Sakamoto, quero falar contigo sobre a Enel, porque mais do que dobrou o número de imóveis sem luz em São Paulo nas últimas 10 horas, segundo a reportagem do UOL, que trata sobre esse assunto, né? A reportagem do UOL faz um levantamento e mostra, portanto, que às 5h21 da tarde havia 65.334 imóveis sem energia, um aumento de 150% em relação aos 26 mil que estavam sem luz por volta das 6 da manhã. O que está acontecendo, Sakamoto? Olha, Diego, meu apartamento ficou sem luz de quarta-feira, dia 10, até domingo, dia 15, né? Aí nesse tempo, né, bastante, eu pude refletir sobre a razão de privatizar empresas de serviços públicos sem garantir qualidade aos consumidores, sobre a quem servem as agências reguladoras, as empresas ou aos consumidores, sobre as brigas entre políticos que ficam parecendo aquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro das coisas, né? Ao menos a minha luz voltou, né? Ao contrário da luz de milhares de outros paulistas, né, e paulistanos que continuou no escuro. Olha, eu não sou a princípio contra privatizações, né? Eu acho que a questão depende de caso a caso, a análise de caso a caso. Agora, quando você tem casos que claramente o poder público não vai conseguir garantir a manutenção, a melhoria da qualidade dos serviços, né, através do sistema que está colocado de fiscalização, para que privatizar? Né? O caso da Enel, gente, é um caso longo, né? A Enel era Eletropaulo lá atrás, quando era ainda público, passou para a mão da AES, depois passou para a mão da Enel e não foi garantido qualidade para as pessoas. Houve redução do quadro de funcionários, houve perda de conhecimento técnico, houve a opção por determinados investimentos, né, que não necessariamente garantiam manutenção do sistema, muito menos atuavam na poda de árvores e muito menos ainda enterrava fios, né, de fiação. Então, o que acontece? Vários países do mundo estão descobrindo para água, para luz, para serviços essenciais que não necessariamente a privatização é o melhor caminho. Eu não estou falando aqui, estatiza tudo, você está querendo estatizar tudo. Não, novamente, pequeno gafanhoto, pequeno leprechal. Eu não estou, na verdade, falando isso. Eu estou falando que a privatização do setor elétrico em São Paulo fracassou, tá? Dessa privatização do setor elétrico no município de São Paulo fracassou e fracassou sobre a ótica do consumidor. Quem duvidar disso é porque está em berço esplêndido com seu gerador particular ou com suas baterias fotovoltaicas, porque o resto do pessoal está à mercê, ainda mais no momento em que as mudanças climáticas desafiam esse sistema. E aí as agências reguladoras que foram criadas, em tese, para proteger os consumidores das empresas, estão protegendo as empresas dos consumidores, sistematicamente. Estamos falando de energia elétrica, mas a gente poderia falar de vários outros setores que também isso acontece. Plano de saúde, um monte de coisa, né? Que também, e aí, todo mundo que está assistindo em casa sabe exatamente do que eu estou dizendo, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento... só um toque. Antes que alguém fale, ô Marmota, você não entende nada do assunto? Eu posso falar, eu vou jogar, vou dar uma carteirada. Eu sou técnica eletrotécnica, formado pela gloriosa Escola Técnica Federal de São Paulo, antes de ser jornalista. Eu estou de família de engenheiros, inclusive engenheiro elétrico. Então, olha a carteirada aí, a carteirada. Eu não estou chutando, eu entendo do que eu estou falando, a gente acompanha. Era assunto de casa, inclusive, isso. Então, o que acontece? Repito, a gente está num momento em que também, então tira a Enel e tudo bem. Não, se colocar uma outra pessoa, sendo que as bases do contrato são os mesmos, se a agência reguladora não fiscaliza, vai ser a mesma tragédia. Então mantém a Enel. Também não estou falando isso, estou só falando que a gente tem que aproveitar esse momento para uma discussão mais de fundo a respeito do processo de privatização de concessão pública no Brasil. Né? Não é só água, não é só a luz, transporte, trem. Alguém pega a linha Nova Esmeralda aqui? Só para saber, né? Então, tem muita coisa para ser discutido, para ser revisto, Diego. A partir da incompetência de privatizações, agências reguladoras, políticos, empresários, a gente precisa debater isso com calma, mesmo que a Faria Lima surte no meio do caminho.